Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos falar aí de uma condição que é plenamente comum de acontecer quando nós temos entrosamento, interações entre diferentes pessoas ou mesmo entre diferentes empresas, como é o caso, que a gente vê claramente da composição de um canal de marketing, de um canal de distribuição, enfim, a gente precisa ter duas ou mais organizações que têm ali o mesmo objetivo, que têm o mesmo propósito, que se comprometem a uma dar o suporte para a outra, mas a gente sabe que naturalmente aí pelas interações, pelas convivências, é possível que surja aí uma situação de conflito. Então, nessa videoaula a gente vai explorar a condição, o tema, o conflito que pode acontecer em um canal de marketing. Compreendendo que um conflito de canal pode ser observado em situações na qual a gente observa que a ação de um determinado membro do canal vai impedir que outro atinja o seu objetivo. Sempre que nós falamos de algum conflito no contexto de trabalho, a gente entende exatamente isso. Pode ser que a outra parte tenha um determinado interesse, tenha algum desejo ali que pode até estar ainda um pouco oculto, mas a partir do momento que uma da parte, seja um funcionário, seja uma empresa, seja um dos membros aí de um canal, quando um percebe que o outro representa de alguma maneira uma ameaça para alcançar aí os seus respectivos objetivos, vai ser inevitável que essa parte que se sente ameaçada, que se sente acuada, comece então a conduzir, a promover toda uma dinâmica de confronto, Ela vai justamente tentar disputar para se defender ou mesmo atacar, Muita gente defende que a melhor defesa é o ataque, então pode acontecer alguns desentendimentos que vão gerar então um possível conflito, mesmo em um canal, quando a gente tem ali todo um propósito de trabalho, mas quando eu observo que existe um outro membro que tem um interesse, que venha dificultar ou impedir, ou apresenta ali alguma manobra que me impossibilite de alcançar os objetivos da minha organização ao formar essa cadeia, inevitavelmente, isso pode acabar desencadeando em um conflito. E mais ainda, quando a gente vê uma situação de conflito, a gente precisa identificar as causas, especificamente no conflito de canal. As causas podem ser em razão de incompatibilidade de metas, as metas que sejam específicas, que sejam diferentes, que revele ali que as diferentes partes, os diferentes intermediários apresentam objetivos distintos. Direitos e papéis que estejam pouco claros, se não tiver muito bem definido o que vai ser o direito de cada um a formar ali um canal, quais sejam os papéis, quais sejam as atribuições, o que cada uma das partes que formam aí esse canal deve se comprometer a realizar para garantir o sucesso, o bom desempenho de todo o canal. E também, em alguns casos, a simples condição de não perceber exatamente o mesmo propósito ou não perceber devidamente o que a outra parte esteja realizando. Se existem diferenças de percepção ou percepções antagônicas, que não revelem aí o mesmo foco, o mesmo propósito, ou mesmo uma possibilidade de estabelecerem sintonia, isso logicamente vai provocar uma situação de conflito. E aí quando a gente vê, por exemplo, na formação de um sistema de canal de marketing vertical, que a gente tem lá a necessidade de um capitão do canal, pode ser aí um franqueador, a matriz, mas vai existir ali entre diferentes organizações que formam todo um sistema de marketing, uma que se comprometa, ou que assuma maior condição de poder para justamente orientar, conduzir o trabalho das demais, esclarecer o que seja esperado de todo o desempenho do canal, geralmente pode recair sobre essa parte que se apresenta aí como a capitã de todo esse canal, a condição de coordenar e, logicamente, essa coordenação deve observar, quando os outros membros vão atuar de modo conjunto, visando alcançar objetivos individuais que podem acabar desencadeando aí, uma divergência de interesses que possa potencializar um conflito, Ou que essa coordenação desse canal seja capaz de perceber quando os interesses ali, estejam potencialmente incompatíveis. Se existe alguma incompatibilidade, se existe alguma má comunicação estabelecida entre dois ou mais intermediários desse canal, enfim, alguma situação que possa provocar esse confronto. Então, essa coordenação do canal, possivelmente, é quem vai se responsabilizar por gerenciar uma situação de conflito, Se o conflito realmente se consolidou, a gente está observando que as duas partes estão ali se confrontando e até mesmo impedindo o bom desempenho de todo o canal. Quem assumiu aí essa coordenação do canal possivelmente vai ser quem vai ser requisitado para gerenciar esse conflito. E aí, esse gerenciamento do conflito pode envolver
cooptação, né, quando a gente precisa redefinir os interesses, esclarecer para as partes envolvidas na situação do conflito, como que elas podem estabelecer consenso para atingir os objetivos, os propósitos ali de todo o canal. Ter diplomacia, saber como estabelecer empatia, saber como lidar politicamente, né, com diferentes interesses, mediar alguns conflitos ou impor algumas decisões para que esse conflito seja extinto. E aí a gente também precisa considerar que existem diferentes tipos de conflitos. Por exemplo, um conflito vertical de marketing, esse caráter aqui vertical, é quando nós identificamos, né, que o confronto, né, o desentendimento, surge exatamente entre empresas que estejam em diferentes níveis, mas em um mesmo canal. Né? Quando a gente fala de diferentes níveis, eu posso estar falando de como que eu vejo a participação de um determinado intermediário. Né? Bom, eu posso ter um confronto, por exemplo, entre um distribuidor e um atacadista, né? Possivelmente porque o atacadista não está recebendo todo o estoque que ele está esperando ali no tempo que foi realmente definido, que foi definitivamente ali negociado, proposto no acordo, e aí como ele não quer ficar, né, com as suas vendas paradas, ele pode sentir que aquela transportadora está apresentando algum tipo de ameaça para o seu sucesso, né, para o alcance dos seus respectivos objetivos. E então nós temos diferentes níveis, né, mas formando um mesmo canal. Se isso acontecer, é uma situação que possa ilustrar aí uma potencialidade de conflito. Se existe o conflito vertical, também existe o conflito horizontal, que é quando acontece entre empresas de um mesmo nível no canal, né? Então eu posso ter diferentes atacadistas, mas ali envolvidos em um mesmo canal, né? Eu tenho diferentes pontos de venda, mas aí eu começo a sentir que aquele outro atacadista ou que aquele outro varejista está conseguindo ter alguma exclusividade, né, nos acordos que são firmados ali em todo o processo do canal, e isso, de certo modo, está fazendo com que a minha organização, a minha parte, a minha representação nesse canal, seja de algum modo prejudicada, né? Outro está se beneficiando, outro está tendo algum privilégio, algum destaque, e isso está colocando em ameaça o nosso esperado destaque. Então, se isso acontecer, né, a gente pode estar no mesmo nível, também no mesmo canal, né? E aí a gente vai estar entrando em alguma situação de confronto, caso eu perceba que a forma como o outro está se beneficiando pode estar coagindo, pode estar até mesmo impossibilitando o meu sucesso, né, o meu destaque ali também na formação desse canal. E um outro tipo de conflito que a gente pode identificar no canal de marketing é o conflito multicanal, ou seja, entre vários canais, né? Ocorre aí quando um fabricante define diversos canais, que é uma possibilidade, né? Ele tem diferentes maneiras de disponibilizar os seus produtos para o seu respectivo mercado consumidor, e aí, por ele estar oferecendo, né, o mesmo produto para o mesmo mercado, mas através de diferentes canais, esses próprios canais podem entrar em confronto entre si. Porque esses diferentes canais eles vão competir entre si pelos mesmos consumidores, representando possivelmente o mesmo tipo de produto, né, vindo ali de um mesmo fabricante. Então, como eles estão disputando o mesmo mercado para representar o mesmo produto, né, logicamente isso pode acabar culminando num possível conflito aí multicanal. Além do que é o conflito, além dos tipos de conflito, a gente também precisa considerar as causas de um conflito, né? Então, um desentendimento entre intermediários de um canal pode decorrer, né, pela incompatibilidade de objetivos, que é claramente quando a gente percebe, né, que um tem um determinado interesse, tem um objetivo que não é coerente com o que vai possibilitar a todos saírem beneficiados ao formarem aí esse canal. Então, se eu vejo objetivos distintos, interesses diferentes, né, isso pode também acabar culminando aí em um conflito. Então, por exemplo, o fabricante, ele pode ter a intenção de atingir uma rápida penetração no mercado, fazer com que o produto dele esteja cada vez mais presente ali no mercado, com preços baixos, né? E os revendedores, por sua vez, eles podem preferir trabalhar com margens de lucros maiores, né, e no curto prazo. Perceba, eu tenho aí dois diferentes objetivos. O fabricante que quer estar mais presente no mercado, acreditando, né, que se ele oferece o produto dele a um preço mais acessível, ele vai conquistar a maior participação no mercado, mas isso vai levar tempo, né, para se alcançar um lucro, enquanto os pontos de venda final, né, os varejistas, por exemplo, eles já queiram ter já apresentem ali um objetivo de ter uma lucratividade mais rápida, né? Eles não têm condições de esperar que essa condição de oferecer o produto a um preço mais baixo para o público consumidor, né, que vai possibilitar um ganho no longo prazo, um ganho em escala, numa economia de escala, isso pode ser incompatível com os interesses daqueles intermediários finais, né, num canal.
Então eu tenho um interesse, um objetivo no ponto de origem, e lá, no momento de estabelecer diretamente a interação cara a cara com o consumidor final, eu posso ter um outro objetivo. Essa incompatibilidade de objetivos, logicamente, pode acabar culminando em uma situação de conflito. Além da compatibilidade de objetivos, a gente também pode ter uma condição de ter papéis e direitos pouco claros, e aí vale, né, retomar aquela compreensão. Bom, se eu preciso envolver diferentes empresas, né, diferentes intermediários para a formação de um canal, como eu tenho aí a contribuição de diferentes organizações, é indispensável ter uma clara definição do que vai ser conquistado por cada um, quais serão os benefícios promovidos para cada um desses participantes, para cada um desses intermediários, e também o que cada um realmente deva fazer. Porque se acontece, né, por exemplo, de um atacadista querer fazer as operações de modo semelhante a de um varejista e comece a roubar o mesmo público consumidor, né, os mesmos clientes que deveriam estar circulando ali no estabelecimento de um varejista, vem adquirir os produtos no atacadista, né, logicamente, vai se sentir ameaçado pelo outro. E isso pode acontecer justamente por essa indefinição dos papéis. O que exatamente você vai fazer aqui nesse canal? Como que você realmente vai contribuir para o desempenho, né, de todo o nosso propósito de levar o produto até o nosso público consumidor? Além de papéis e direitos pouco claros e também da incompatibilidade de objetivos, eu ainda posso ter diferenças de percepção, né? Então, por exemplo, o fabricante ele pode ter uma percepção, uma perspectiva otimista na maneira como o produto dele esteja sendo disponibilizado no mercado, né? Pode ter aí um otimismo em relação à tendência das vendas, né? E como ele está sendo otimista, ele pode acabar vindo decidir, né, por impor um estoque maior. Eu quero que meu produto esteja mais presente ali nos pontos de venda, né, nos varejistas finais, por exemplo. Mas em compensação, o revendedor, ele pode não concordar com essa percepção, né? E ele pode imaginar que, olha, você está sendo otimista, mas o mercado, como eu estou tendo essa participação, porque eu estou tendo maior interação com as pessoas que vão, de fato, adquirir o seu produto, eu não estou tendo essa mesma percepção, não. Então, eu preciso te explicar que aquilo que você está esperando não é o que procede, né, o que vai garantir aí um sucesso nas nossas vendas, né? E aí, se eu estou defendendo muito o meu ponto de vista, estou acreditando plenamente na minha percepção e não aceito, né, uma opinião alheia, logicamente que isso pode acabar também desencadeando uma situação de conflito em todo o canal. E uma outra possível causa é a dependência dos intermediários, como um caso aqui que eu já esbocei brevemente, né? Se eu percebo que o meu abastecimento está sendo ameaçado porque o nosso distribuidor ou o nosso revendedor, enfim, algum outro intermediário, está dando prioridade para abastecer o estoque de um outro ponto de venda, né, de um outro varejista, ou ele está deixando todo o estoque concentrar só no atacadista, por exemplo, e não está trazendo aqui para o nosso ponto de venda, que é do varejo, né? Essa condição de eu dependo desse abastecimento faz com que eu me sinta ameaçado, né? Porque se aquela outra parte não contribui em me garantir esse abastecimento, eu fico dependente desse intermediário, eu posso acabar me sentindo vulnerável e para me defender dessa vulnerabilidade, inevitavelmente eu vou então partir para o ataque. E aí, se a gente identifica qual possa ser o tipo de conflito, né? Quais sejam as possíveis causas do conflito, a gente precisa saber como gerenciar esse conflito. Como eu já falei, né, pode ser que esse gerenciamento fique ali concentrado sobre uma parte específica do canal, mas não quer dizer que somente quem vai ser o capitão desse canal, quem vai assumir toda a coordenação desse canal, é que possa de fato gerenciar. Qualquer outra parte pode tentar intervir de alguma maneira. Mas quando a gente vai optar por gerenciar esse conflito, a gente tem algumas maneiras, né? Então, a gente não deve apenas buscar eliminar esse conflito, né? A gente tem que saber lidar, porque a qualquer momento, aquele primeiro conflito, ele pode retomar, né? Então, há formas de gerenciar esses conflitos. Algumas, por exemplo, comunicar e alinhar os objetivos, né? Ajustar as ideias, fazer com que todos os intermediários, todos os elementos que estejam ali formando esse canal, entendam, né, o que realmente é proposto como trabalho, né, de levar o produto até o nosso mercado consumidor final e definir muito bem esses objetivos para garantir que todos tenham essa mesma percepção, tenham essa mesma compreensão, né, e conformidade com o que tem sido planejado para o trabalho de todo esse canal. Além disso, em alguns casos pode ser necessário trocar pessoas, né?
Por exemplo, alguns funcionários estratégicos podem trabalhar em cargos estratégicos no meu fabricante, por exemplo, eles talvez possam ser remanejados, ainda que temporariamente, para administrar os distribuidores, né? É uma possibilidade. Outra alternativa, a cooptação, que é quando os distribuidores começam a trabalhar no fabricante, né? Eu posso unir esforços, então eu posso estabelecer sinergias, né? Eu posso integrar uma organização com a outra, e aí eu consigo ter uma visão, né? Se eu antes era um distribuidor, a partir do momento que eu começo a trabalhar dentro do contexto do meu fabricante, eu consigo compreender melhor como que o trabalho deve ser conduzido. Formar associações, né? Para agregar interesses. Ter aí relações de diplomacia, promover debates, né, entre os intermediários ali que estejam na situação de conflito, e aí levantar o questionamento. Por que você acha que esse mal-estar foi consolidado? O que você acha que esteja provocando aí um possível desentendimento? Por que nós não estamos conseguindo ter essa mesma perspectiva, essa mesma compreensão sobre qual seja o propósito do trabalho de todo o nosso canal? Então, o termo diplomacia significa justamente promover debates para tentar alinhar soluções adequadas, né? Envolver as partes envolvidas no conflito para que elas entendam o que esteja acontecendo e consigam, então, estabelecer algum tipo de reconciliação. Essa reconciliação também pode ser obtida através de mediação, quando o elemento neutro, ou seja, uma parte de fora, que não esteja propriamente naquele conflito, né? Vai tentar auxiliar, vai tentar mediar para fazer com que aquelas duas partes que estão brigando consigam estabelecer algum tipo de reconciliação. E outra maneira também de alcançarmos uma reconciliação entre duas partes que estejam numa situação de conflito é através da arbitragem, quando também o elemento de fora, um elemento neutro, tem a capacidade, né, tem a atribuição ali de decidir como atender as expectativas das partes envolvidas, ainda que, se for o caso, seja necessário impor uma regra, determinar uma nova norma, né, ou até mesmo estabelecer ali um novo contrato, né, ou acrescentar alguma cláusula no contrato para tentar impedir que aquele conflito continue, né, prejudicando ali todo o trabalho de todo um canal. Porque a gente sabe, né, que gastar tempo, demandar tempo nessa situação de conflito faz com que as partes envolvidas percam o foco do que realmente é necessário fazer para continuar distribuindo, garantindo ali o abastecimento, né, dos pontos de venda, fazendo com que o produto chegue até o nosso público consumidor, né? E quando a gente está numa situação de conflito, a gente começa também a entrar nessa tendência. Agora eu tenho que me defender, eu tenho que me defender de qualquer maneira. E ficamos tanto nessa condição de autodefesa que a gente pode acabar perdendo o propósito de todo um trabalho, de todo um canal que requer aí boas relações de parceria, integração, né, entre as partes que foram ali envolvidas em todo esse canal. E eu espero que esse breve entendimento, né, de possíveis conflitos que possam surgir num canal de marketing, fique claro para você entender que isso é uma possibilidade, é um fato que inevitavelmente acontece quando a gente tem duas ou mais pessoas trabalhando em conjunto, mas que é indispensável a gente saber como identificar as causas, como intervir, como gerenciar esse conflito, porque a gente aprende muito, né, com esses momentos de estresse, desses momentos de crise, e mais ainda, por mais que a gente consiga resolver um conflito, a gente nunca vai ter a certeza de que aquela mesma ocorrência venha a se repetir ali ao longo da história de um canal de marketing. E eu espero, então, que toda essa noção de conflitos em um canal fique claro aí para a sua compreensão, para o seu entendimento. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.